Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 सबसे पहले Então, primeiramente, ofereço as minhas reverências ao meu Guru Pada Padma, ao meu Guru Devo, Vitalya Pravishnam Vishnupada, Sutrashashi Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitalila Pravishnam Vishnupada Sutrashashi Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também minhas reverências Nitalila Pravishnam Vishnupada Sutrashashi Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os sannyas presentes aqui, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, as mães, os devotos, a Chaitanya Mahaprabhu. Então, aqueles que estão ávidos para ouvir Harikata, todas as mães, aceitem meus dandavas para não, de acordo com a qualificação de cada um. Então, nós estamos ouvindo até agora sobre o 7º shloka do Damodarastaka. Que belos Vaishnavas estão descrevendo de maneira tão bela. Gurudeva falou algo sobre isso, sobre Damodarastaka. Satyavata Muni estava tão ávido por ver Bhagavan. Então, no 7º shloka, ele manifestou a sua avidez. Então, no 7º shloka, ele manifestou o seu Utkanta, essa avidez. E qual a avidez? Você libertou os 2 filhos de Kuvera, Nala Kuvera e Manigriva. Você os libertou mesmo enquanto estava amarrado. Porque Mãe Yashoda havia amarrado você com a corda, ela amarrou Gopal com a corda. E mesmo amarrado, ele foi capaz de libertar Nala Kuvera e Manigriva. Então, Nala Kuvera e Manigriva, os 2 filhos de Kuvera, eles tinham transgredido tantas regras. Eles eram muito travessos, por exemplo, eles estavam bebendo álcool. E eles estavam completamente bêbados naquele lago. Eles estavam desfrutando, completamente sem vergonha. As mulheres, as meninas ficaram com vergonha e saíram do lago. Mas Nala Kuvera e Manigriva estavam tão bêbados. Que eles começaram a insultar Narada Rishi. E Narada os amaldiçoou. Vocês devem nascer como árvores. E após ouvir isso, o que eles fizeram? Eles se desculparam. Oh, como nós podemos nos libertar dessa maldição? E Narada falou, quando Krishna vier na Dvaropa Yuga, ele vai libertar vocês dessa maldição. Então, como fruto dessa maldição, Nala Kuvera e Manigriva tiveram que nascer como as árvores Arjuna. Nós tivemos o Darshana desse belo local. Então, há 2 árvores que são chamadas de árvores Arjuna. Então, algumas pessoas ficam intoxicadas pela sua beleza, conhecimento, nascimento elevado, dinheiro e conhecimento. Esses 4 tipos de orgulho, se você tiver isso, vai ser muito difícil seguir Bhakti. Mesmo se você tiver só um deles,
já vai ser difícil seguir Bhakti. Imagina alguém que é realmente muito lindo. Vai ser difícil para essa pessoa seguir Bhakti. Ou aqueles que nascem em nascimento muito elevado, como o de um Brahmana. Mas quem é na verdade Brahmana? As escrituras descrevem, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada também explica quem é um Brahmana de verdade. Então, se você nascer numa família de alta classe, se você tiver muito conhecimento, você é um PhD, um mestre, um doutor. Em Bengali é um provérbio. Essa pessoa vai achar que é o máximo. E, por exemplo, se você tiver muito dinheiro, você não vai querer ouvir ninguém, opinião de ninguém. Você vai controlar todo mundo com seu dinheiro, com o poder do dinheiro. Então, Nala Kuvela e Manigriva tinham as quatro dessas qualidades. Eles eram muito belos, muito ricos. Eles eram filhos de Kuvera, o tesoureiro do céu. E terceiro, eles eram tinham muito conhecimento. Gyani. Então eles tinham o nascimento elevado e eles tinham essas quatro qualidades. Então Narada Rishi os amaldiçoou para que eles tivessem que nascer como árvores. E eles tiveram o Darshana de Bhagavan. E Bhagavan os libertou desse nascimento de árvore. Assim como nós estamos na prisão do mundo material. Como se libertar? Se nós tivermos a misericórdia de Sadhguru, nós podemos nos libertar do cativeiro material. Então Satyavatra Muni está dizendo, ó Prabhu, você aceitou ser amarrado pela sua mãe. E aí, mesmo amarrado, você libertou os dois filhos de Kuvera, Nala Kuvera e Manigriva, com a sua belíssima forma. Eu quero ver essa forma de quando você está amarrado ao pulmão. Então, Gurudeva fala, o que nós devemos querer desse mundo? Apenas alcançar Bhagavan. Mas não apenas alcançar Bhagavan, nós devemos ter prema. Os devotos não se importam em ter que voltar repetidas vezes para este mundo, porque eles querem ter a associação dos devotos puros. É por isso que Vritásuaro, nas suas orações, ele fala sobre isso. Em 4 versos, ele ora a Bhagavan. E um verso era muito especial. O significado deste verso é que o Bhava que as gopis têm no coração, eu quero que esse Bhava se manifeste no meu coração. Então, o primeiro verso da oração de Vritásuara para Ajata Paksha. Por exemplo, um bebezinho, um passarinho, ele ainda não consegue voar, não desenvolveu asas ainda. Com as suas asas não estão desenvolvidas. Então ele não pode voar. Então, o passarinho está no ninho. E a mãe passarinha, vai coletar a comida. E o passarinho fica ali no ninho, piando assim, ti, ti, ti. E eles ficam pensando, quando que mamãe vai voltar e me dar comida? E eles ficam ali piando, ti, ti, ti. Por 2 razões, os pássaros ficam ali fazendo ti. Primeiro, porque eles estão com medo. Talvez outro pássaro vá lá e coma eles. Ou
também eles estão com fome. Então, por essas duas razões, eles chamam a mãe. Então, nós devemos ter essa avidez, assim como desses filhotes de passarinho. Se você tiver avidez, você pode ver Bhagavan, mas Vritásuya, ele disse, esse exemplo não é completamente apropriado. E deu outro exemplo, porque a mãe passarinha, a passarinha fêmea, está dando comida para o bebê passarinho, mas não com o próprio corpo dela. Ela coleta algo de fora e dá para o bebê. Então o amor dela não é tão elevado. E também os bebezinhos passarinhos têm medo. Então isso não é tão elevado. Então o segundo exemplo é o exemplo do bezerro, do bezerrinhos. Eles também estão muito ávidos para beber o leite da vaca. Mas o vaqueiro, ele separa o vaqueirinho da vaca, perdão, o bezerrinho da vaca. E aí ele vai pastorear a vaca e depois, novamente, o bezerro vai poder se aproximar da mãe. Mas durante todo esse tempo ele está sempre pensando na vaca. Então esse bezerro tem essa utkanta de encontrar a sua mãe, vaca, mas ainda assim é um egoísmo ali. E por quê? Porque após beber o leite da mãe vaca, o bezerro, ele não se preocupa mais com a mãe. Ele só tem essa absorção enquanto ele está só fica ávido enquanto está com fome. Então, o primeiro exemplo foi da mãe passarinha e depois da mãe vaca. Mas lembrem-se, a mãe passarinha não dava a sua própria comida para o passarinho, ela dava comida que vinha de fora. E a vaca é mais elevada porque ela alimenta o bezerro com seu próprio leite. Mas esse exemplo ainda não é completamente apropriado, porque o bezerro ainda tem esse egoísmo de beber o leite e depois que ele mama, ele vai embora e não fica mais com a mãe. Mas Vritásuya dá um terceiro exemplo. Prabhu, ó Senhor, assim como as gopis, elas estão fazendo todos os seus deveres domésticos, elas fazem tudo, servem os maridos, assim como uma mulher que está apegada a outro homem, ela faz tudo muito perfeito dentro de casa. Mahaprabhu cita esse verso. Alguém que está apegado a outra pessoa sempre faz tudo muito bem em casa. Então, ninguém vai suspeitar que essa pessoa ama outro. Então, essa mulher faz tudo muito belamente. Mas a mente dela, na verdade, está absorta no amante, na pessoa a quem ela ama. Então, essa é a explicação de Parakya Bhava. Então, a pessoa está sempre pensando no amado. Vocês veem, as gopis são casadas. Mas, o que elas fazem? Elas têm tanto anuraga, apego profundo por Krishna. Então, elas fazem suas atividades de casa, fazem muito bem. Então, ninguém vai suspeitar que elas amam a Krishna. Então, esse shloka descreve isso.
Dhritarashtra está indicando essa especialidade de Parakyabhava. Esse verso é muito importante. Esse kata é muito belo. Então, elas escondem o amor que elas têm pelo amado. Então, Parakyabhava significa o amor diamante neste mundo. E isso vai levar você direto para o inferno. Após a morte você vai para o inferno. Você tem que ir para o inferno. Mas o Parakyabhava das Gopis é a Prakrita. Elas têm corpo transcendental. Então elas têm esse amor transcendental por Krishna. Dhritarashtra descreve como alcançar este bhava. E Dhritarashtra está dizendo para alcançar. Então, o que você quer? Qual é o fruto de ouvir esse kata? O que você quer? Radha Dasa. Então, Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, em todos os katas, ele sempre finalizava com um docinho, porque a gente tem que finalizar a refeição com doce, certo? Então, ele sempre falava que a nossa meta é obter Radha Dasa, se tornar uma serva de Srimati Radhika. A única meta da minha vida é tornar-se uma serva de Srimati Radhika. Kinkarita Bhava. Kinkarita significa dar-se Bhava, uma serva de Srimati Radhika. Se você tiver o ego de tornar-se uma serva de Srimati Radhika, muito em breve você obterá Gokula Kanta. Se você não adorar Srimati Radhika e adorar apenas Krishna, isso é inútil. Se você tiver o ego de ser uma serva de Srimati Radhika, muito rapidamente você alcançará Krishna. Então, nós devemos obter Radha Dasa. Isso é mais elevado que Krishna Prema, isso é o Bhava mais elevado. Então, retornando ao Dhritarashtra, no quarto verso das suas orações, ele está falando sobre sadhana. A Jatana Paksha, no primeiro verso, é Prayojana Chata, está falando sobre a meta. Mas no quarto verso, Mahaprabhu está falando. Perdão, Mahaprabhu não, Dhritarashtra está falando. O Damodarastra, Gurudeva também citou este verso aqui no Damodarastra. Isso é a nossa sadhana. Esse quarto verso da oração de Vrindavan. Então, o Pibhava é a meta, mas qual é a sadhana? Qual é o processo para se alcançar isso? Ele diz, ó Senhor, devido ao meu karma, eu estou vagando neste mundo material. Que eu tenha, tudo bem, que eu tenha família, filhos e tudo mais, mas que eu não tenha apego por eles. Ele está dando essa belíssima explicação, os comentários de Jiva Goswami e Acharyas, que eles dizem sobre isso. Ó Prabhu, devido ao fruto do meu karma, repetidas vezes, eu vou ter que ficar vagando neste mundo material, aceitando vários nascimentos. Então, eu vou ter que ficar com a minha família, filhos, marido, tudo bem, é meu karma. Mas, Senhor, a minha única oração é que eu seja amigo dos seus devotos puros.
Então isso é o mais importante a ser enfatizado. Esse verso explica isso. Por favor, eu quero ter a amizade com os devotos puros. Se você não tiver amizade com os devotos puros, você não pode alcançar a meta. Você deve ter amizade com o devoto puro. Mas Bhagavan pode perguntar, por que você não quer ser meu amigo? Porque você é Vishaya Bhagavan, não tem benefício em ser seu amigo, não. Mas seus devotos são Ashray e Bhagavan, são o reservatório do amor. Então eles têm amor por Krishna. Então se eu tiver apego por esses devotos puros, se eu tiver apego por eles, então você deve ter apego pelos devotos puros e pelo objeto do seu bhajana. Bhajana Ruchi vai ser o fruto. Você vai ter, como fruto disso, você vai ter gosto por cantar os santos nomes, por ouvir Harikatha, tudo isso. Mas o objetivo, mas Guru Vaishnava e Krishna, você deve ter apego por eles. Então, uma coisa é Ashray e outra é Ashray. Vishaya é Bhagavan Shri Krishna e Ashray é Srimati Radhika e seus seguidores. Então, Srimati Radhika é Ashray Vigraha Swarupa. Então, nós devemos, Prabhupada descreve no Padesham, quem é o Ashray Vigraha original? O reservatório de amor por Deus é Srimati Radhika. Nós devemos ela está ensinando, nós devemos servir a Sri Krishna. Então, quando a gente tiver Manjari Bhava, o que vai acontecer? Krishna e Srimati Radharani ambos vão virar Vishaya, objeto do amor, e as Manjaris se tornarão Ashaya Bhagavan. Então, tem belíssimas descrições sobre isso. Então, no 7º verso, no final aqui, no finalzinho, Gurudeva está descrevendo isso no Damodarastaka. Nós devemos nos abrigar em Gurudeva, que é Ashaya Vigraha Swarupa. De outra maneira, esse barro não vai se manifestar. Shota Maharaj falou sobre Sadayana e Karana. Isso não é tão fácil. Mas esse bhava, pouco a pouco, vai ser despertado. Bhava no bhava, Swatikari, Vishaya Lambana. Na verdade, há 49 ingredientes. Quando esses 49 ingredientes forem coletados, Prema vai se manifestar. Então, tem tantos pacatas sobre isso, até que nós tenhamos todos esses ingredientes, nós não poderemos entender este bhava. Então, de qualquer maneira, a sequência está ali. Qual o significado de bhajana? Utkanta e abista, absorção. Avidez e absorção. Se você não tiver absorção, você nunca alcançará esse bhava. Hare Krishna. ভালো আছেন? পরিক্রমা হয়ে গেল ভালো করে? হ্যাঁ? কম্বলটা পেলে তো? হ্যাঁ? Então, ele falou que para aqui a bhava é muito lowly, é muito degradado. Gura Premande, Hari Haribo.